Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata a respeito de tratamento da dor, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre a melhor técnica para tratar a dor dos pacientes. Se você é fisioterapeuta, você vai entender exatamente por que eu utilizo esse raciocínio clínico. Se você não é fisioterapeuta, você vai aprender se o tratamento que você está fazendo tem fundamentação científica ou não tem. E aí eu gosto de brincar que eu sou um verdadeiro noob. Quem já jogou Counter-Strike aí, levanta a mão, desconsidera a tinta na minha mão. Eu fui mexer na impressora, melei a mão toda, enfim. Desconsidera. Quem já jogou Counter-Strike, levanta a mão. Na época que eu jogava Counter-Strike, CS, vulgo CS, né? Eu fui uma fase noob ou newba, em alguns estados chamam de newba. Grande Emily, seja muito bem-vinda. Emily fez o upgrade do Spine Pro Expert essa semana. Gratidão pela confiança. Vamos nessa. Quando eu era newba, eu morria muito durante o jogo do Counter-Strike, né? Aí, à medida que eu ia jogando Counter-Strike, eu ia aprimorando minhas habilidades para não morrer e para matar mais gente no jogo, né? E eu comecei a virar um expert no CS, ao ponto de uma lan house me patrocinar, me dando 10 horas grátis por semana, mais R$ 600 por mês para eu jogar no time daquela lan house que a gente chamava de clã, não é mesmo? E esse é o processo de gamificação. Gente, o processo de gamificação, ele começa a ser aplicado no marketing para que você tenha pacientes mais engajados ou tenha alunos mais engajados. E o que eu quero falar com vocês hoje é esse processo de gamificação. Porque quando eu saí da faculdade, olha só, quando eu saí da faculdade, eu acreditava que para o fisioterapeuta ser bom, ele tinha que ter essa, aquela outra pós-graduação. E aí eu fui fazendo aquela outra pós-graduações, e eu via que 90 a 95% daquelas pós-graduações eram fundamentadas em pseudociências, em falsas ciências. Por que eu falo tão pesado falsa ciência? Porque quando você tem um entendimento da prática baseada em evidência e você entende que para uma coisa funcionar, você precisa anular todos os confundidores de regressão para a média, história natural, Hawthorne Effect, viés de memorização, todos os confundidores, para saber se a sua intervenção é eficaz, eu comecei a entender que eu jogava dinheiro no lixo quando eu fazia cursos, porque eu fazia cursos que não eram fundamentados em prática baseada em evidência. E aí vamos lá. Depois que eu saí da graduação, eu fui correndo fazer uma pós-graduação que eu ganhei. Tem uma prova todo ano na graduação, né, que é o ENAD. E o ENAD avalia se aquele curso está funcionando bem. No ENAD, o que aconteceu? Eu tirei uma das 3 maiores notas e ganhei uma bolsa de 100% numa pós-graduação intitulada Avaliação Morfofuncional e Prescrição de Exercício. Avaliação Morfofuncional, Biomecânica e Prescrição de Exercício. Nossa, uma pós de graça. Quem não quer uma pós de graça, não é mesmo? Quem não quer hoje uma pós gratuita? Vou ter o título de pós-graduado e não vou pagar nada para fazer. Fui lá e fiz. Na graduação, eu ganhei uma bolsa de uma empresa de cursos porque eu tirei 10 nas 3 provas da disciplina de dermatofuncional. E aí a professora da disciplina era a dona de uma empresa de cursos e me deu a bolsa do curso de Pilates. E eu fiz o curso de Pilates também. E aí o que aconteceu? Essa pós, ela não terminou, porque os alunos começaram a desistir.
E aí ficaram 5 alunos na turma, comigo de bolsista, e após acabou. Não teve aluno suficiente para continuar e não valia a pena deslocar um professor de São Paulo para terminar aquela pós. E aí eu saí da pós frustrado, não terminei essa pós. Aí todo mundo tá fazendo osteopatia, eu vou fazer osteopatia. E aí durante a osteopatia, né, eu comecei a aplicar osteopatia em gato, cachorro, periquito e papagaio e comecei a perceber que muita gente melhorava, mas muita gente não melhorava. E aí eu ia levar as dúvidas para os professores e os professores davam umas explicações, meu amigo, de que o órgão estava tensionando o nervo e puxando o ligamento e a dor de cabeça era porque o fígado estava com esteatose. E a dor no ombro direito era por causa do entorse do tornozelo esquerdo. E a dificuldade do sono era por causa de um diabo de uma SEB, que eu esqueci até qual é a sigla. Sindesmose esfenobasilar, enfim, devo estar falando uma merda absurda, porque não estudo isso há muito tempo. Porque tem um diabo de uma SEB, que é uma célula que está a sua hipófise, e você por dentro da boca da pessoa pode mexer na articulação temporomandibular e mobilizar a SEB, excitando a hipófise, fazendo com que o paciente durma mais, tenha menos dor, melhore o sistema endócrino, melhore o sistema imune. Gente, pelo amor de Deus, sabe bivó? Quem é meu seguidor raiz aí sabe que eu tenho uma bisavó de 99 anos, pra glória de Deus. Minha bisavó fala assim pra mim: tá sentindo o que, meu filho? Eu falo pra ela: tô com dor no pescoço, minha avó. Sabe o que ela fala? Toma noni. Quem já ouviu falar de noni, coloca a mãozinha aí nos comentários. Noni é um diacho de uma fruta que, segundo minha bisavó e a sabedoria antiga, serve pra tudo. Tem uma outra planta também chamada Ora pronobis. Quem já ouviu falar de Ora pronobis aí? Levanta a mãozinha nos comentários. Ora pronobis é uma planta que é antioxidante, desinfetante, anti-inflamatória, analgésica e é bom para dor de estômago, gases, gastrite, dor de cabeça. É bom para zorra toda. Aí vai Caio para PubMed. Joga lá Ora pronobis, joga lá noni, joga lá sebo de carneiro e você acha artigo. Ora pronobis eu acabei de achar 2 artigos a respeito. Nenhum deles é um randomized clinical trial, que seria o artigo que diria se aquele produto, serviço, intervenção tem eficácia para esse tipo de tratamento. E, obviamente, eu não usei a sabedoria antiga, porque a ciência está aí para isso, né? Mastruz com leite, né, Mal? Ó que louco. A ciência está aí para isso, para testar o que existe e para ver se funciona. Claro que muita coisa não foi testada. E claro que quando se testa tudo que a ciência já provou que funciona e você não tem resultado mesmo seguindo a ciência, você está de coração aberto para seguir o tratamento que você quiser, mesmo que não seja fundamentado. O grande lance é que o paciente, quando te procura, ele acredita que por você vestir um jaleco, por você ter um diploma de fisioterapeuta ou de médico, ou de psicólogo, ou de educador físico, você oferece o que a ciência diz que é bom. O paciente acredita que você oferece tudo que é baseado em evidência. E aí, o que é que acontece? Quando você não oferece uma coisa que é baseada em evidência, o paciente não melhora, ele fica descrente do seu tratamento. Por que eu estou começando essa live falando tudo isso? Porque depois da osteopatia, eu tentei tapar os buracos que a osteopatia deixava numa pós-graduação em acupuntura. E aí eu fui para acupuntura, meu amigo, e a parada é muito mais sinistra. Na acupuntura, você tem meridianos energéticos e síndromes energéticas dentro dos subníveis energéticos, e você precisa, através da língua e do pulso, fazer o diagnóstico sindrômico energético e tonificar os pontos de acupuntura que precisam ser tonificados para regular o Qi do paciente, que seria a energia vital, e o Shui, que é o sangue do paciente, para fazer com que a desregulação energética normalize
e baseado na normalização energética não mensurável, porque você não consegue mensurar, a ciência está aí para mensurar as coisas, a acupuntura não pode mensurar, então não tem como ter evidência boa de acupuntura, aí é que você se engana. Tudo na ciência pode ser mensurado, metrificado, quantificado. Se você pegar um paciente com enxaqueca crônica diária e submeter um protocolo de acupuntura por 3 meses, você encontra no grupo que fez a acupuntura redução de dor, redução da necessidade de medicação e redução da frequência das crises, fazendo com que a acupuntura seja uma terapêutica eficaz, mesmo que parcialmente, para tratamento de enxaqueca crônica diária. Então tudo dá para ser mensurado. Não vem com essa história de que eu fiz essa terapia e não tem como quantificar. Tudo a ciência tem como quantificar. E aí a acupuntura, a loucura foi tão grande que eu comecei a aplicar a acupuntura em tudo que é gente e só consegui resultados na acupuntura para rinite, para dor de cabeça e para insônia. Então, não sei por qual via neurológica, eu sei que eu tenho 6 combinações de pontos aqui, que são as 6 combinações que eu mais uso e que ajudam pacientes com dor de cabeça, rinite e insônia. Sendo que na rinite a gente ainda coloca um copinho com a paciente deitada para baixo, de barriga para baixo, e é tanto catarro, tanto a fim da congestão que o paciente solta no copo que o paciente fica assustado. Mas enfim, depois da acupuntura eu fui fazer PNF, eu fui fazer Mackenzie, eu fui fazer Mulligan, eu fui fazer neurodinâmica clínica, eu fiz vários cursos em biomecânica, enfim, eu não tenho nem mais... Eu fiz fisioterapia em terapia intensiva, trabalhei com terapia intensiva quase 1 ano e eu comecei a perceber que os fisioterapeutas, eles acham que, por exemplo, eu fiz Mackenzie, eu só aplico Mackenzie. Eles acham que eu fiz PNF, eu só aplico PNF. Um PNF diz isso, PNF diz aquilo. Eles acham que eu fiz acupuntura, eu só faço acupuntura, eu só faço osteopatia. É o grande lance que eu quero te convidar para conhecer a melhor técnica para o tratamento da dor agora. Qual que é o grande lance? Quando você vai fazer um curso, por exemplo, na osteopatia, teve um módulo da osteopatia que um dos coordenadores da minha pós chamou pacientes com dor gratuitamente, que tinham poder aquisitivo baixo e não poderiam pagar pelo tratamento, e gratuitamente atendeu esse paciente. Qual que é o problema disso aí? Esse atendimento, que é uma consulta, gerou uma modificação na resposta do sintoma. O paciente chegou com dor cervical irradiada para o braço até a mão, dormência e formigamento na mão. E aí o osteopata deitou o paciente, fez mobilização das raízes nervosas do plexo braquial, fez uma técnica de mobilização neurodinâmica por todo o braço, fez uma manipulação torácica, fez uma manipulação cervical, fez uma manipulação lombar, inibiu o diafragma, inibiu iliopsoas e fez uma abertura do canal do túnel do carpo, uma técnica muito simples de abertura do canal do túnel do carpo. E ele explicou para o paciente o seguinte: minha querida paciente, eu estou mobilizando a sua coluna porque da sua coluna sai um nervo, esse nervo vai para o seu braço e no seu braço existem vários pontos de aprisionamento desse nervo. Por isso sua dor desce no braço, adormece e formiga sua mão. Por isso você tem fraqueza no teste resistido de flexão do ombro. Então vou fazer umas coisas aqui para mobilizar, melhorar o deslizamento desse nervo, tirar esses pontos de aprisionamento e vou retestar o seu braço, a força do seu braço, a mobilidade da sua cervical e as coisas que você faz que você diz que dói. E aí, depois de todo o atendimento, ele retestou tudo e a paciente de fato melhorou em um bocado de coisa que ele tinha coletado como referência. E aí, na minha época, o que aconteceu? A turma inteira fez uau, nossa, bem quando eu dou uma borrifada daquele perfume famoso, Amouage Rouge, e eu fico assim, meu Deus, uau, que perfume cheiroso. A turma inteira
fez uau. E esse uau e toda essa propedêutica clínica para atender aquela paciente na época gera uma série de efeitos contextuais no paciente. Consequências não intencionais de você estar sendo tratado, de você estar sendo cuidado por um profissional de saúde vestindo um jaleco, né? Ainda mais, você não poderia pagar por aquilo e ele está fazendo aquilo de graça em nome do aprendizado. Isso gera um sentimento de gratidão e uma luz no fim do túnel para o paciente tão grande que o paciente, mesmo que não tivesse melhor, ou até mesmo que o paciente estivesse pior, você acha que esse paciente teria coragem de dizer que está mal? Quem acha, coloca a mãozinha aí. Quem não acha, quem acha que o paciente diria mesmo assim, coloca a mãozinha. Quem acha que o paciente não diria, para não frustrar o terapeuta na frente dos alunos e por aí vai, coloca um foguetinho aí nos comentários. Tá, aí, durante o módulo da pós de acupuntura, na véspera, né, a aula era sexta, sábado, domingo, aí um dos coordenadores me mandou uma mensagem na turma do WhatsApp, falando assim, o professor X está com enxaqueca, tá pousando aqui em Salvador tal hora, quem pode atender professor X? A sala toda se calou, a sala inteira se calou. No que a sala inteira se calou, um dos coordenadores foi direto, Drico acha que o cara falaria mesmo assim, né? Beleza, Drico. No que a turma se calou e não falou nada, passou umas 6 horas e ninguém do grupo se escalou para atender o professor, né? Aí o coordenador veio no privado do meu WhatsApp e falou, Caião, você tem como atender o professor tal? Ele tá com enxaqueca. Eu falei, beleza, tem que ser com acupuntura? Que eu tremi na base, né? Afinal, eu, estudante de acupuntura, atender um professor de acupuntura com acupuntura, eu tremi da base. Eu falei, tem que ser com acupuntura? Ele quer que seja com acupuntura, mas se tiver qualquer outra coisa para atender ele, você pode atender. Eu, beleza, eu vou atender ele. Cheguei na sala da pós-graduação 2 horas antes da aula começar. A aula começaria sexta, 17 horas, eu cheguei 15 horas, o professor já estava lá, eu atendi ele com acupuntura, ele melhorou coisa de 30%, 40%, não lembro agora, e me elogiou durante todo o final de semana de pós, porque eu tive a coragem de atender ele. E realmente a coragem de atender o professor é louvável. Muitos alunos acabam com medo, né, e não fazendo. Mas o que é que eu quero tirar dessa situação? Eu quero tirar dessa situação o seguinte: o professor também atendeu pacientes nesse final de semana de pós com acupuntura. E olha só, um paciente que tinha um diagnóstico de hérnia de disco, com dor lombar irradiada para a coxa, o professor colocou ponto só na cabeça e o paciente saiu com uma melhora absurda de 50%. Esse paciente ele não foi acompanhado depois. E a gente fez o quê? O que eu faço quando eu borrifo aquele perfume famosão? Uau! Nossa, uau! Como é que pode você melhorar uma dor lombar irradiada para a perna colocando só essas agulhas em 50%? Uma dor claramente por hérnia de disco, uma clara radiculopatia, sair melhor depois de uma acupuntura, 50% da intensidade da dor. Ninguém testou se ele levantava a perna reta, ninguém testou se ele dobra o tronco para frente, que são coisas que são muito difíceis de melhorar, e o paciente saiu 50% melhor. Você acha que foi a intervenção que fez ele sair 50% melhor? Quando eu fui fazer o PNF, durante o PNF, os instrutores do PNF atendem vários alunos e a gente vê a modificação na dor e a gente vê a modificação na função imediatamente quando a gente aplica o PNF no paciente que tem alguma disfunção de movimento. Você acha que é porque que foi a intervenção que fez aquilo? Quando você vai fazer Mackenzie, existem demonstrações de atendimento. Eu, propriamente, já fiz várias demonstrações de atendimento, até ao vivo aqui, via live, para o meu curso, várias demonstrações de atendimento. Você acha
que foi o Mackenzie que mudou aquilo ali? Será que o cara, como é que eu diferencio se o cara está melhorando com extensão lombar deitado, porque ele tem a preferência direcional e se eu colocar a direção oposta ele piora, ou o cara está melhorando porque você está dando estímulo sucessivo no paciente e naturalmente o sistema nervoso central já faz habituação em estímulos sucessivos. E se você colocasse a flexão, o paciente também melhoraria com a repetição, por causa da modulação da resposta do sintoma proporcionada pelo sistema nervoso central. Então, quando eu falo em modulação de resposta do sintoma, quando eu falo em propaganda do meu curso, eu nunca, sob hipótese alguma, estou te formando em PNF, estou te formando em osteopatia, em acupuntura, em Mackenzie, em Watson. Eu não estou te dando certificado de técnica. Se você quiser técnica, vai fazer o diabo da técnica. Porque tem tanto aluno que já fez a técnica e vem para o meu curso. Porque o que eu ensino é a minha forma de tratar. É como eu tapo o buraco do MDT com outra técnica, como eu tapo o buraco do PNF com outra técnica, quando eu tapo o buraco negro que a osteopatia deixa na reabilitação, no tratamento da dor crônica, com outra técnica. Quando eu simplesmente esqueço da acupuntura e começo a conversar com o paciente fazendo terapia cognitivo-funcional. Então, o que eu quero chamar a atenção para você, como eu falei nos stories hoje? O paciente, ele está sob efeito de consequências não intencionais de estar sendo tratado. Efeito placebo, regressão para a média, Hawthorne Effect, enfim. Você tem um viés de memorização absurdo, você grava muitos dos sucessos e do fracasso, mas a média dos seus resultados você não grava. Isso é neurofisiológico, isso é humano, beleza? Eu quero te chamar a atenção para você calçar o chinelo da humildade e saber que é correto sim utilizar a modificação da resposta do sintoma para encantar o paciente, para abrir a esperança do paciente, uma vez que o paciente já fez vários tratamentos e não melhorou e não teve sucesso. E muitos desses tratamentos ele pagava sessão por sessão e não fazia o tratamento completo. A modificação da resposta do sintoma está aí para você quebrar esse gap e vender o plano de tratamento para o paciente. Porque quando você vende o plano de tratamento para o paciente, a exposição gradativa aos exercícios que você faz começa a se concretizar. A modificação do estilo de vida, né, tarefa de casa que você passa dia a dia até ver o paciente na semana seguinte ou 72 horas depois, começa a gerar habituação, independente de preferência direcional. Independente de metodologia, independente se é Watson, Mackenzie, Mulligan, PNF, se é osteopatia ou acupuntura. Então eu pergunto para vocês, e aí eu quero que vocês falem aqui no comentário, qual é a melhor técnica para tratamento da dor? Coloca aqui nos comentários o que é que você pensa sobre isso, beleza? Enquanto a gente continua. Jefferson Nery, sempre presente, Gisele Rondon, Marlon, Tássio, Vitor Hugo Pita, Sinara, Rivelli Teixeira, Marcos Vinícius, Joe Yamaguchi, Thaís Gomes e Kellen Cristina. Qual que é para vocês a melhor técnica no tratamento da dor? Existe a melhor? Quem tiver pergunta também pode botar na caixinha de interrogação ou nos comentários. Marlon falou em viés, exatamente. Só o fato de ter várias pessoas olhando já faria isso acontecer. Do paciente mãozinho. Acho que ele não diria. Pois é. Gente, e perceba, se você me acha um bom profissional, você tem um problema e você me paga para tratar você, eu começo a te atender e começo a te explicar neurofisiologicamente vários mecanismos que você sequer conhecia. Você começa a ficar encantado com o processo terapêutico. E Portela, Mário Sérgio Cortella já dizia, né? Diz, né, em vários dos seus livros, né? Só pode se encantar o paciente
o terapeuta que é encantado com aquilo que faz. Então, olha o exemplo. Eu sou osteopata. Jussiana Aguiar. Fala, Jussiana. Manda sua pergunta. Buenas noites, seja muito bem-vinda. Eu sou osteopata. Eu vou te explicar. Olha, você está com dor no ombro. Os testes do seu ombro estão negativos. Mas eu palpei o seu fígado e o seu fígado produz uma dor quando eu palpo. O seu fígado está conectado ao aumento maior, um ligamento vértebro-pericárdico que vai no plexo braquial, que inerva o ombro. Você está com a dor no ombro porque seu fígado está sem mobilidade. Eu vou palpar o seu fígado, mobilizar o seu fígado e erradicar a causa do seu problema. Eu sou apaixonado por cadeias lesionais. Eu falo para você com encantamento sobre a profissão que eu pratico. E não está errado não. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz mesmo. Não está errado não. Você só não pode ser cego. Você tem que ser cético. É óbvio, aquilo não tem nenhuma base científica fundamentada. É óbvio que o desfecho, a mudança do desfecho que o paciente tem, redução da dor no ombro, não é por causa do que você fez. Agora, uma vez que você encantou o paciente, vendeu o plano do tratamento, você tem que parar de ser cego. Você tem que submeter o paciente logo à exposição gradativa, à redução, a prescrição de exercício, a controle de movimento, otimizar a função para dar alta para o paciente. Porque se você não aproveitar a mudança do desfecho para fazer o tratamento no paciente, o paciente não vai melhorar. Para com essa ideia, eu atendo o paciente uma vez no mês porque eu sou osteopata boladão, eu trabalho com nova medicina germânica, leitura biológica e microfisioterapia, eu vou atender o paciente uma vez a cada 3 meses. Eu recebo pacientes de microfisioterapeutas aqui totalmente descompensados psicologicamente, que eu tenho que encaminhar para a Tati para fazer terapia. Porque o cara descobre o trauma na barriga da mãe e diz que o paciente foi espancado por alguém da árvore genealógica familiar e o paciente vê que aquele trauma ainda está aceso, descompensa, acredita que todos os problemas da vida dele é por causa daquela sobrecarga emocional que estava lá aprofundada, a parte do iceberg que o paciente não vê, e o cara descompensa psicologicamente. E o microfisioterapeuta não tem habilitação para lidar com a regulação emocional, só psicólogo. Então, tem profissional merda em todas as áreas. Tem médico merda, tem fisioterapeuta merda, tem psicólogo merda, tem educador físico merda, em todas as áreas. Olha lá, Isso encontramos em diversas formações, uma cobre a deficiência da outra. Nem sempre, né? Mas tudo bem. Mas a ideia é essa aí, né? Isso é tudo lindo na teoria, esse negócio de cadeias lesionais, problemas viscerais, mas a evidência não respalda isso, tanto de nocebo que traz para o paciente, exatamente. O efeito nocebo é quando o paciente reforça uma crença negativa por causa de uma informação médica, uma informação de um profissional de saúde. Imagine que é sua mãe que está recebendo esse tipo de tratamento, cara. Olha, eu estava em São Paulo e minha mãe me ligou em crise lombar com dor irradiada na perna. E ela falou que foi para emergência, tomou medicação e a prescrição da cirurgia, todo o procedimento de cirurgia foi feito. E que se ela quisesse, ela operava no outro dia, 8 horas da manhã. Porque ela estava, olha só, minha mãe, eu em São Paulo, minha mãe na emergência médica aqui em Salvador, com crise lombar irradiada para a perna, e segundo o profissional que avaliou, ela estava com síndrome do piriforme. E aí eu liguei para minha mãe ligou, atendi o telefone e eu falei assim, minha mãe, fica na ponta do pé, consegue, consigo. Fica no calcanhar, consegue, consigo. Toca na batata das suas pernas, a sensibilidade é diferente? Não, é igual. A genital está com sensibilidade diferente, o toque da calcinha na região íntima está diferente? Ela não. Você está perdendo xixi? Você perdeu peso sem motivo nessa semana, nesse mês que eu não estava aí? Não. Você está com febre junto com a dor? Não. Minha mãe, saia dessa emergência agora, tome o remédio que você tem que tomar, saia dessa emergência e você não vai operar coisa nenhuma. Vá para casa, me espere chegar com uma dor que você tem que comer, porque a cirurgia no seu caso não é indicada.
Só por esses sinais que você me falou, o profissional não tem nem que cogitar cirurgia. Gente, existe um congresso da NAS, North American Spine Society, Sociedade Norte-Americana de Coluna. O presidente dessa sociedade é o Todd Wetzel, um neurocirurgião americano, muito renomado. E em agosto de 21, salvo engano, 20 ou 21, nesse congresso, um dos ortopedistas que estavam palestrando, ele é treinado em avaliação de movimento. E esse ortopedista pegou todos os pacientes do hospital vinculado à NES que estavam com indicação cirúrgica, realizou testes de movimento nesses pacientes e ele simplesmente retirou da cirurgia 78,4% dos pacientes que tinham indicação cirúrgica. Um ortopedista treinado em avaliação de movimento. Então, quando eu cheguei de São Paulo, que eu fui atender minha mãe, eu avaliei a lombar dela, não tinha nada. Avaliei o quadril dela, tinha déficit de rotação interna, de rotação externa, de flexão forçada, Fadi, Faber e Grava, tudo positivo. Eu avaliei minha mãe e coloquei ela para fazer um movimento bobo, semi-ajoelhado, para estender o quadril dela de forma repetida. E a dor no glúteo começou a diminuir, a dor na perna começou a modificar de lugar e na modificação do local da dor na perna, a dor dela simplesmente diminuiu 90% e se concentrou no glúteo. Depois eu pedi para ela fazer esse mesmo movimento balístico, acabou com a dor no glúteo dela. Então, se eu não tivesse o conhecimento que eu tinha naquele momento, minha mãe ia ser mais uma paciente operada desnecessariamente. Porque veja, hoje, se você entra numa emergência médica, pagando particular, esqueça plano de saúde. Porque enquanto você tiver plano de saúde, e você tem que ter, tá? Eu tenho também. Cancela seu plano não, tem que ter plano. Porque emergência, trauma, queda, acidente, tem que ter emergência médica, tem que fazer exame de imagem. Eu só estou te fazendo uma analogia. Enquanto você tiver plano de saúde, você não vai enxergar o sistema quão sujo ele é. Quando você entra particular na emergência, a emergência te cobra 500 a 700 reais só para entrar. A cada procedimento que você faz lá dentro, uma sutura, um exame físico, uma consulta médica, uma triagem na enfermeira, o valor vai aumentando, tá? Quando um médico da emergência te pede para fazer uma ressonância magnética na situação de emergência, aquele valor sobe para R$ 1.500. Se essa ressonância tiver contraste, sobe para R$ 2.000. Se for artrorressonância, sobe para R$ 3.000. Se tiver que fazer radiografia e tomografia também, acredite, tem paciente que faz raio-x, tomografia, ressonância. Você já vai pedir a ressonância, meu amigo? Para que diabo vai pedir TC e radiografia? Por quê? Porque isso faz um superfaturamento em cima do seu plano de saúde. Olha só, minha experiência, tá? Eu tenho um plano de saúde X, eu fui para um profissional de medicina e esse profissional falou assim, minha consulta é 600 reais. O meu plano cobria, o plano da minha noiva não cobria. O que é que eu fiz? Eu paguei particular para minha noiva e usei o meu plano. Só que o meu plano não era usado normalmente, era usado por reembolso. E aí eu fiz a consulta junto com minha noiva e a gente fez um procedimento dentro da consulta. Minha noiva pagava particular, então a consulta, o valor de 600 reais foi a consulta mais o procedimento. E eu estava pagando por reembolso assistido. Então era o reembolso do meu plano, eu ia fazer tudo, o plano ia reembolsar na minha conta e o reembolso eu ia transferir para a conta deles, beleza? Esse seria o procedimento. Você sabe quanto eu recebi do meu plano de saúde de reembolso? R$ 3.800. Aí eu paro e me questiono assim, cara, eu sei que o meu plano de saúde paga para o médico apenas R$ 124. Eu sei que a consulta dele é R$ 600. Eu super entendo que ele coloque vários procedimentos lá que não foram feitos para que o reembolso chegue ao valor da consulta dele, que é R$ 600. E acho justo que isso aconteça. Só que eu recebi, gente, 6, 12, 18, 24, 30, eu recebi mais que 6 vezes o valor da consulta dele para transferir.
E aí eu perguntei à clínica, vem cá, esse valor se refere a quê? Ao exame tal, 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 tal e tal. Se você não fez, a recepção vai entrar em contato para você fazer. Aí eu falei, não é que eu não fiz, não. Eu não fui aí para fazer. Eu fui aí apenas para fazer a consulta X e o procedimento Y. O meu plano me reembolsou aqui um valor que é totalmente exorbitante. Isso está errado. Nunca mais falaram comigo. E graças a Deus, porque se falassem, eu ia denunciar uma fraude no meu plano de saúde. E, cara, perceba, quando você para analisar financeiramente tudo que você assina no seu plano de saúde, você vê que você assina um bocado de merda que você não precisava. Olha só, o meu consultório, ele oferece osteopatia, acupuntura, PNF, Mackenzie, liberação miofascial, ventosoterapia, fisioterapia ortopédica e traumatológica pós-operatório, fisioterapia esportiva, fisioterapia neurológica, fisioterapia respiratória. Você entende que se eu quisesse te vender serviço por serviço, cada um num preço, eu poderia te avaliar e dizer que você precisava de 4, 5 serviços para que você pagasse mais para mim? O que eu faço com você? Eu te avalio e te digo, você precisa de 3 ou 4 serviços, mas o valor é o mesmo. Você vai me pagar esse valor, você vai fazer tudo no momento que você precisar durante 2, 3, 4, 6 meses, a depender do seu tipo de tratamento. Porque eu acredito que quando eu tenho esse conhecimento e eu entrego o que o paciente precisa no momento da reabilitação que ele se encontra, eu gero muito mais resultado, muito mais adesão ao programa de tratamento, o paciente fica realmente motivado a fazer, porque ele sabe, olha Caio, nesse momento minha insônia não está controlada, ele vai deitar aqui e vai receber acupuntura, nesse momento minha dor de cabeça está com ele, vai deitar aqui e vai receber a técnica X, a técnica Y, nesse momento eu tive uma contratura de panturrilha, ele vai deitar aqui e vai receber liberação miofascial, ele chegou com uma alteração na marcha, ele vai deitar aqui, ele vai vir aqui e vai receber PNF, e vai receber o que ele precisa no momento da reabilitação que ele está. E por que eu estou falando sobre a sujeira do sistema para vocês? Eu estou falando para vocês porque, gente, quando você que é paciente começa a procurar a especialidade, você já está errando aí. Porque quando você procura um acupunturista, porque disseram que acupuntura é bom, ele só vai te oferecer acupuntura. Não interessa se ele avaliar você e precisar. Não, esse aqui é RPG. Esse é RPG. Ele vai te oferecer acupuntura. Ele não vai te perder, não. Ele vai te vender acupuntura. Quando você procura um osteopata ou um quiropraxista, o cara vai te vender osteopatia e quiropraxia. Mesmo sabendo que a melhora que você vai ter é de 72 horas no máximo. E que depois seu problema vai voltar. E que você não vai ter autonomia para melhorar o paciente. Que você não vai ter autonomia para melhorar sozinho. Vai ter que ficar pagando a ele toda vez que tiver dor. Ele vai te oferecer isso. Só que quando você vai num fisioterapeuta músculo-esquelético, como ele já domina educação e neurociência da dor, terapia cognitivo-funcional, diagnóstico e terapia mecânica, conceitos de radiação e controle de movimento, como ele já domina terapias manuais ortopédicas, ele não vai te enganar. Ele vai dizer, você precisa de X técnica e vai receber X técnica por um mês, e no segundo mês você vai passar a receber X técnica, e no terceiro mês vai ser só controle de movimento, onde você só vai fazer exercício até a alta. É assim que é o seu tratamento. E o paciente realmente percebe que ele nunca foi tão bem avaliado e ele percebe que ele realmente está diante de um profissional que é diferenciado no cenário dos profissionais que ele já passou. Então, veja bem. Olha só, tem uma pergunta aí. Quem tiver pergunta pode mandar nos comentários, tá? Deixa eu ver aqui. Enfa 7612 ainda tá aí na live? Perguntar e sair da live aí a gente não consegue te ajudar, né? Tá aí ainda. Então vamos lá. Tô com a dor crucial na lombar descendo para a perna. Por que dói tanto? A dor é uma experiência individual, né? Que é aumentada de volume ou reduzida de volume de acordo com as experiências de vida que você tem. Então, se você está com uma dor no dedo e
se separou do seu marido, a dor no dedo vai amplificar. Se você está com a dor no dedo e perdeu um parente para a Covid, a dor no dedo vai aumentar. Se você está com a dor no dedo e já passou em 10 tratamentos e não melhorou, sua dor no dedo também vai aumentar pela frustração. Então a experiência é muito individual. Dói e a gente tenta mensurar de 0 a 10. Você me diz quanto é, eu tento reduzir a sua intensidade e melhorar a sua função. Agora, dor por dor, ninguém me procura não. A pessoa me procura quando ela tem incapacidade. Eu tenho dor e não consigo andar direito. Eu tenho dor e não consigo jogar futebol. Eu tenho dor e a dor interrompe o meu sono à noite ao ponto de eu ter que tomar remédio para voltar a dormir. Quando a dor gera incapacidade, o paciente me procura. Se você tem dor e não tem capacidade, eu oriento que não me procure, tá? Porque se você não trata dor sem incapacidade, meu amigo, é risco, é red flag, é risco de patologia grave, tá? Dor sem incapacidade, você tem que ir no médico. Tá doendo, tá inflamado, não melhora, fica só aumentando e não gera prejuízo funcional, essa dor aí tem que ser investigada, né? Tuberculose óssea, câncer, metástase, infecção, esses tipos de dores os fisioterapeutas não tratam. A dor, ela geralmente gera algum nível de incapacidade. É um filho no colo que você não carrega, é um engarrafamento que você não aguenta ficar sentado prolongado no engarrafamento, no escritório, enfim. Depois de passar uma raiva grande, a dor é modulada por várias informações, né? Por várias emoções, né? Acessos de raiva também amplificam a dor. Então, a ideia é que você também tenha um psicólogo especialista em TCC para poder abordar o seu problema. Então, baseado nisso que eu falei aqui para vocês até agora, pessoal, tudo que vocês acompanharam dessa live, qual que vocês acham que é a melhor técnica para tratamento da dor? Coloca aí nos comentários. Marlon, Ana Cristina, coloca aí nos comentários qual que vocês acham que é a melhor técnica para o tratamento da dor. Tassion, Gisele, Joe, Kellen, Joane. Um problema que eu vejo bastante na faculdade é que não tem uma disciplina de educação em dor. Além disso, as referências usadas são bem antigas. Verdade. Como eu falo, a graduação em fisioterapia é uma 90% pseudociências, assim como psicologia, assim como medicina. Gente, eu acho que vocês, antes de escolherem qualquer curso para fazer, qualquer curso, tem que passar ou pelo curso de Léo Costa de PBE, ou pelo curso do Luiz Cláudio Correia de Medicina Baseada em Evidências, ou pelo curso do José Alencar, lendo o livro Manual de Medicina Baseada em Evidências, da editora Sanar. Eu acho que esses 3 guias, junto com o Evidence Based Practice, do Rob Hebert, que é um livro que ainda eu acho que não tem tradução em português, eu acho que essas 4 dicas vão fazer com que você não jogue dinheiro no lixo, tanto buscando um profissional, quanto buscando qualquer tipo de formação. Porque se você não entende de PBE, você vai acabar caindo no conto do vigário, né? No marketing mais forte, você vai acabar comprando. As referências usadas são bem antigas. Pois olha só, eu tive a oportunidade de dar aula em 2 faculdades aqui em Salvador e eu tive a oportunidade de participar do núcleo docente estruturante de uma delas. E é meio que um núcleo feito para analisar as bases bibliográficas que serão incorporadas através do MEC para as matrizes curriculares de cada disciplina dentro da graduação. E a defasagem, assim, é de 10 a 25 anos nas bibliografias. Então, só para você ter uma ideia, todo dia 1º de cada mês eu recebo uma lista de artigos em neurologia, em fisioterapia musculoesquelética, em ortopedia e trauma da Pedro. Todos os meses eu recebo do ICE, Institute of Clinical Excellence, uma base bibliográfica que geralmente é da B&J, do British Medical Journal. E só para você ter uma ideia, todos os meses eu estou me atualizando lendo de 1 a 3 artigos que eu recebo no início do mês. E eu só leio a respeito de dor crônica, porque é o meu foco de atenção. Dito tudo isso, você entende que se uma coisa está saindo hoje,
A matriz curricular do próximo semestre já tem que modificar? Não, tem gerações de fisioterapeutas sendo formados com bibliografias de 25 anos atrás, que tem uma base apenas anatômica. A biomecânica tem que fortalecer, tem que alongar, tem que fazer bola suíça, tem que fazer pilates, tem que fazer RPG, tem que fazer yoga, tem que liberar fáscia, né? E isso vai fazendo... Tudo bem que a faculdade tem aquele processo generalista de formar o profissional com a visão abrangente em todas as áreas, mas, todavia, entretanto, você precisa se atualizar para poder ensinar, né? Então, é muito complicado mesmo. E esse foi um dos motivos de eu parar de dar aula em faculdade e montar meu curso online, meu curso presencial e depois meu curso online, para eu poder ensinar o que realmente é atual e não o que está defasado. Olha, cada vez mais concordo com você, a faculdade mais deforma do que forma. Só para você ter uma ideia, essa é a aula inicial do meu curso. A aula de boas-vindas do meu curso é a faculdade te forma. Aí tem um DE entre parênteses. E aí eu te mostro tudo que eu aprendi que não surte efeito nenhum baseado em evidência. Então a aula 1 é aquele choque de realidade que você aprende, que naquele momento ou você desiste do curso ou você realmente aprofunda porque assume a ignorância que você tem para aquele momento, né? Que eu também já tive nos 2 primeiros anos de formado, antes de conseguir ler inglês e traduzir artigo e começar a me basear somente em ciência. Mais perguntas? Aquela que serve para diminuir a dor foi uma das respostas. Veja bem, se você tem dor crônica pós-Covid, lembra do... Tá, depois que você teve diagnóstico de dor crônica pós-Covid, porque isso é um rótulo, né? Não tem uma evidência mostrando que a dor generalizada é por causa do Covid. Porque assim, gente, existe uma relação de associação e de causalidade. Eu estou aqui no meu consultório e se eu abrir a janela, eu vejo um condomínio na minha frente e se eu ver aquele condomínio pegando fogo, vai entrar uma segunda pessoa aqui no meu consultório e vai olhar lá. Quando ele olhar, vai ter o incêndio e os bombeiros, provavelmente. Você não pode inferir que os bombeiros causaram incêndio. Não pode, porque você está vendo as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ou porque uma aconteceu e depois a outra aconteceu logo em sequência. Entende? Então, isso é uma relação de associação. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora, uma outra coisa, grande Ailana, seja bem-vinda. Uma outra coisa é você dizer que os bombeiros causaram incêndio porque você viu um funcionário vestido de bombeiro jogar uma bomba lá e incendiar o local. Isso é relação de causalidade. Então, para eu dizer que eu tenho dor crônica pós-Covid, eu não posso simplesmente tive Covid em tal mês, depois desenvolvi dor crônica. Isso é uma relação de associação, não dá para dizer que foi Covid. Então, muito provavelmente antes de Covid, você já tinha alguns problemas musculoesqueléticos. A Covid apenas sensibilizou seu sistema nervoso central, que amplificou sua resposta de dor. Então, às vezes uma coisa tem relação de causa e efeito, às vezes uma coisa tem relação de associação. E eu vou te dizer, na maioria esmagadora dos quadros de dores crônicas, as relações são de associação e não de causa e efeito. Beleza? Esse choque de realidade eu tô tendo só com suas aulas no YouTube. Valeu, Marlon. Continue assistindo, que eu tenho certeza que você vai crescer muito e não vai ficar refém de guru por aí. Deixa eu ver o que mais. Mais perguntas aí. Então, tá, vamos lá. Eu fiz uma pergunta, só uma pessoa respondeu. Então, vamos lá. A melhor técnica para tratamento da dor é o seu raciocínio clínico. Não é Mackenzie, não é PNF, não é osteopatia, não é acupuntura, não é liberação miofascial. Todas essas técnicas são apenas pregos que funcionam são apenas martelos que funcionam em um tipo de prego diferente. E aí, quem está assistindo a Jornada do Expert, que tem uma aula inédita, que está lá no meu grupo do Telegram, basta clicar no link do perfil, ir para o grupo da jornada e assistir as 7 aulas que já foram liberadas.
Lembrando que essas aulas só estão disponíveis até 30 de dezembro e as inscrições para o meu curso só estão abertas até 2 de janeiro. Tá? Somando os 3 cursos, restam 8 vagas. Tá? 3 no BeExpert, 3 no Spine e 2 no LBP. Então, corre para garantir a sua vaga lá, porque pode acabar a qualquer momento. Dentro dessas aulas, eu te ensino do absoluto zero como você faz para avaliar e dar o diagnóstico ao seu paciente com dor crônica, para saber o que aquele diagnóstico que você deu tem de prognóstico, para você entender como é que eu vendo o plano de tratamento e não sessões isoladas. Então vamos fazer um exemplo básico. Você sabe, você é personal trainer, você vai vender uma consultoria para o seu aluno. O seu aluno diz que o objetivo dele é aquisição de força. Não é hipertrofia, não é emagrecimento, é aquisição de força porque ele é weightlifter, enfim, por aí vai. Você sabe que tudo antes de 6 semanas é adaptação neuromuscular. E depois da 6ª semana que você começa a aumentar de fato a área de seção transversa do músculo e gerar capacidade de torque. Logo, você como personal trainer não pode vender menos consultorias, a quantidade de consultorias que só dê em 6 semanas. Você tem que vender de 10 a 12 semanas de consultoria para ele. Eu tento trazer isso para a fisioterapia agora. Se o seu paciente chega para você com hérnia de disco, dor lombar por hérnia de disco. Não, eu tenho dor no quadril por artrose do quadril, ou por osteonecrose do quadril, por impacto femoroacetabular. A dor na coluna, a dor no quadril do meu paciente pode ser um bloqueio de movimento, uma restrição de movimento, uma alteração postural, um quadro de trauma e recuperação, um quadro pós-cirúrgico, uma articulação estruturalmente comprometida, ele pode ser um quadro inconclusivo, ele pode ser um quadro de radiculopatia ou de aprisionamento de nervo periférico, ele pode ter um quadro de processo de doença do tecido mole, né? Ele pode ter uma síndrome inflamatória, ele pode ter uma síndrome dolorosa crônica. Então, o diagnóstico que o médico deu é o mesmo, papai. Tá lá, artrose do quadril, tá lá, hérnia de disco na coluna, tá lá, condropatia patelar no joelho, tá lá, síndrome do impacto no ombro, lesão do manguito rotador no ombro, deslocamento ou degeneração discal da articulação temporomandibular. O diagnóstico que o médico e o dentista deu é o mesmo, papai. Você entende? Só que quando chega na fisioterapia, aquele único diagnóstico que você acha, o médico achou o diagnóstico, então o tratamento é com fisioterapia tal, RPG e Pilates. Não, o fisioterapeuta vai pegar o diagnóstico que o médico deu, vai amassar, vai jogar no lixo, e aí não é menosprezando, tá? É só para você entender que não é relevante para a fisioterapia quando o seu caso é dor crônica, e ele vai simplesmente desmembrar aquele diagnóstico em 10 a 14 possibilidades de diagnóstico fisioterapêutico disponíveis. E dessas 10 a 14 possibilidades de diagnósticos fisioterapêuticos, cada condição vai ter uma abordagem diferente. Algumas você vai tratar, outras você vai encaminhar, outras você vai tratar em conjunto. Cada uma tem um prognóstico diferente. Cada uma melhora em um tempo específico. Cada uma tem uma quantidade de sessões específica que você tem que fazer para os seus pacientes. Então, não interessa, meu amigo, se você fez Mackenzie, PNF, osteopatia, acupuntura, e todas essas técnicas Watson, todas essas técnicas mirabolantes que existem no mercado. Não interessa. Se você aplicar Mackenzie num paciente com síndrome dolorosa crônica verdadeira, você não vai para lugar nenhum. Se você aplicar PNF num paciente com bloqueio de movimento, você não vai a lugar nenhum. Se você aplicar acupuntura num paciente que tem uma síndrome radicular, o paciente não vai para lugar nenhum. Se você aplicar osteopatia num paciente que tem enxaqueca crônica diária, com dor orofacial e DTM, o cara não vai para lugar nenhum. Então, cada condição que o médico te passa, que o paciente traz de diagnóstico, é desmembrado em vários diagnósticos fisioterapêuticos e cada diagnóstico merece uma intervenção específica. E é isso que tem gerado resultado para mim. Não é certo nem errado, é só a forma como eu faço. Eu falo isso todo santo dia.
Não precisa acreditar em nada que eu estou falando. Só abre a mente, entra lá no meu grupo, assiste as aulas gratuitas, esquece tudo que você aprendeu até aqui e aplica o que eu estou te falando. Nem que seja para voltar aqui depois e me dizer que não prestou. Ó, Caio, eu fiz exatamente como ele ensinou e não deu certo. Eu boto minha mão no fogo. Se não der certo, você aplicar exatamente o passo a passo que eu ensino lá dentro. E se você estiver com a mente preparada para dar um passo a mais comigo, de novo, as inscrições para o meu programa educacional estão abertas até 2 de janeiro. E você tem, eu tirei do meu bolso R$860 para você fazer sua inscrição. Sabe o que é R$860? São 2 parcelas do meu curso. As 2 primeiras parcelas eu estou tirando do seu bolso. Eu estou dando para você as 2 primeiras parcelas para te incentivar a entrar no meu programa educacional. Beleza? Então, quem chegou aí depois tem mais perguntas, a gente já está encerrando. Era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Cadê? Chegou um aqui. Vamos lá. Diego Reis. Tenho dores na coluna após serviço militar. De 2017 para cá, qualquer peso acima de 5 quilos a coluna ataca. Às vezes até andando 6 km seguido a dor vem. Gente, só pela história do Diego a gente já sabe o que? Alta variabilidade na apresentação clínica. E qual dos 14 diagnósticos possíveis de dor na coluna a gente tem alta variabilidade na apresentação clínica? Bloqueios de movimento. Isso quer dizer, Diego, que existe uma probabilidade muito grande, especificamente de 76% a 82%, da gente encontrar um movimento ridículo que destrave a sua coluna e melhore essa sua queixa. Só que não é qualquer fisioterapeuta que faz isso, sabe? Hoje a gente vê que quase 5% dos fisioterapeutas têm esse conhecimento. Então faz como com uma paciente que chegou aqui, que ia caminhar na praia todos os dias, porque ela mora de frente para a praia, e do nada, começou uma dor lombar irradiada para a perna, e o médico falou para ela parar de caminhar. Tirou a única coisa que é o lazer da paciente, que é aquela caminhada na praia. E aí quando ela chegou aqui, a gente colocou um pé na cadeira e pediu para ela dobrar para frente, com a perna esticada e a outra dobrada. E o exercício começou a destravar ela progressivamente. E ela voltou a caminhar na praia 2 meses depois, fazendo um protocolo de movimentos idiotas que ela nem precisava de mim para fazer. E é por isso que as consultas online têm dado tão certo. Porque quando a gente identifica alguns padrões diagnósticos na coluna, ombro, quadril, ATM dos pacientes, a gente sabe que não é mais necessário que você toque no paciente. Não é mais necessário que você faça massagem, nada que você precisa fazer no paciente. Porque quando você faz pelo paciente, o tratamento é passivo e o efeito não é duradouro. Agora, quando você ensina o paciente a fazer por si próprio, o tratamento é ativo e o efeito é controlar a dor. Beleza? A dor é exatamente assim, da lombar para a perna direita. Olha que loucura. Mas uma dor lombar irradiada para a perna direita podem ter vários diagnósticos diferentes. Então, não é porque eu dei o exemplo dessa paciente que vai ser o seu caso, tá? Você precisa de uma avaliação com um fisioterapeuta musculoesquelético. Gente, temos 3 minutos para completar 1 hora de live. Se você tiver alguma pergunta, manda aí agora, porque a gente já vai terminar. Em síntese dessa live, eu quero te dizer que as demonstrações que os seus professores fazem na sua frente não querem dizer que as técnicas que eles estão te ensinando são eficazes no tratamento da dor. É apenas uma mudança de desfecho e não uma eficácia terapêutica. E a mudança de desfecho é mediada por vários confundidores que não são o tratamento. Portanto, calce o chinelo da humildade, assuma que você precisa entender de modificação de resposta do sintoma para poder ter a chance, então, de ser efetivo no tratamento com seus pacientes. Beleza? Encante com a mudança do desfecho, mas venda o que o paciente precisa e não o que ele quer. E uma exemplificação muito clara disso
são os pacientes que já tomam uma bordoada de minha mãe na recepção. Paciente, quanto é a acupuntura? Boa tarde, senhor. Qual o seu nome, por gentileza? Seja muito bem-vindo. Vou te explicar como funciona e em seguida te passo os valores em detalhes. Primeiro eu encanto seu coração, para depois encantar a sua carteira, ok? E aí o paciente, kkkkkkkk. Pois é, Dr. Caio trabalha há 8 anos com tratamento da dor através de mais de 18 metodologias consolidadas internacionalmente. Você vai receber o que você precisar de acordo com a avaliação, mas tudo isso depende da sua consulta. Dito tudo isso, entende o processo? Se entendo qual valor, confira por gentileza todos os detalhes na tabela abaixo. E aí segue a tabela com valor individual lá na casa do chapéu. Sabe por quê? Porque eu não quero que você faça uma consulta só. Eu não quero que você faça uma consulta, não vai mudar nada em sua vida. E aí você vê o valor para 1 mês cair, o valor para 2 meses cair mais ainda, o valor para 3 meses cair mais ainda. E por que que cai? Para você entender que é muito melhor você fazer um tratamento do que fazer uma consulta isolada. Beleza? Ó, chegou uma pergunta pra gente ir. E isso é integridade, tá, pessoal? Isso é honestidade. Isso aí não é vender, não é fazer venda casada de diversos procedimentos que o paciente não precisa, como muitas franquias em fisioterapia e em medicina fazem por aí, tá? Tem paciente chegando aqui com 10 sessões de ozônio retal para dor crônica na coluna. É ozônio retal, que só funciona em odontologia. Ozônio, que só funciona em odontologia. Vendendo para dor crônica. Devia aprender esses profissionais. Mas uma hora chega, tá? Nos Estados Unidos está quase chegando, no Brasil está quase chegando também. Quando chegar no Brasil, aí você vai ver um bocado de profissional indo preso porque vende coisa que não funciona. Com promessa de cura infalível. Monique MF. Tenho fibromialgia, artrose severa no joelho direito. Não aguento fazer exercício. Qual o tratamento indicado para mim? Primeiro é modificar sua crença de que você não aguenta fazer exercício. Eu tenho um paciente aqui da Alemanha, né? Um paciente aqui da Alemanha que faz consulta online comigo. Artrose grau 4 no quadril, com indicação de 3 ortopedistas de prótese total de quadril. Fez 6 meses de tratamento. Saiu daqui fazendo salto e aterrissagem com uma perna só. Saiu daqui fazendo agachamento búlgaro. É porque quando o paciente pensa em exercício, Monique, ele pensa naquelas coisas convencionais, de academia. E o médico já disse que não pode, o fisioterapeuta já disse que não pode, e o paciente toda vez que faz piora. Logo ele reforça a crença de que ele não pode. Só que existe um jeito de tratar a sua artrose severa no joelho direito sem tocar no seu joelho direito. Através de tratamento indireto, mexendo no seu ombro do lado oposto para afetar o seu joelho, te colocando contra a parede ou deitada com o pé em cima da cadeira. Então existem graus de carga em cada articulação. Eu posso colocar um movimento com grau 1 no seu joelho, ou longe do seu joelho para trabalhar o joelho, e evoluindo até você ficar de pé, agachando, saltando, pulando e aterrissando. Primeiro é quebrar sua crença. Segundo é saber seu diagnóstico, porque fibromialgia é o diagnóstico mais charlatão que existe. O reumatologista faz exame de sangue, não encontra nada, acha que você tem distúrbio do sono, fadiga generalizada e dor generalizada, te dá o rótulo de fibromialgia. Você abraça esse rótulo como se fosse um prêmio e se vitimiza, não assume o controle do problema, acha que nunca vai ter jeito porque nunca encontrou um profissional competente para ressignificar suas crenças. Aí, segundo que a artrose no joelho, como eu falei anteriormente, você deve ter chegado atrasada na live, existem quase 10 a 14 diagnósticos diferentes para uma artrose no joelho. Sua artrose no joelho, quando é verdadeira, é a articulação estruturalmente comprometida. Qual o padrão ouro para melhorar a artrose no joelho? Exercício. Melhor que remédio, melhor que imunobiológico, melhor que plasma rico em plaquetas, melhor que ácido hialurônico, melhor que injeção de diprospan, melhor que Sivinsky, melhor que todas essas coisas que são vendidas aí. Exercício. Então, o tratamento indicado para você é só uma generalização do que você está me contando agora, mas eu só vou definir depois que eu te avaliar.
ou que você for avaliada por um fisioterapeuta musculoesquelético qualquer, tá? E ele vai definir qual é o tratamento indicado para você. Obrigado pela pergunta. Então, pessoal, era isso. As lives vão voltar com mais frequência. Eu falei que iam voltar em 2023, mas estou fazendo logo em 2022 para pegar um embalo, que em janeiro tem uma série de lives muito legal, além da série de lives que está rolando no meu grupo da Jornada do Expert, que é exclusiva para fisioterapeutas. Então, clica no link do perfil, clica no botão Jornada do Expert, vai lá e assiste as 7 aulas que já foram liberadas até então. Amanhã tem aula nova, uma aula supimpa para modificar seus resultados no tratamento da dor. Uma vez você ensinou um processo para melhorar a dor de cabeça, eu uso muito aqui em casa. Não lembro qual foi, né? Mas tem vários processos e que bom que funcionou para você. Veja, essas dicas que eu solto aqui no Instagram, elas não funcionam para todo mundo, tá? Se você testou e melhorou, beleza, continua fazendo. Se você testou e piorou, meu amigo, para de fazer e vai para a consulta. Porque o que eu passo aqui é só uma dica. Pode ser que essa dica não seja para o seu caso. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Existem pacientes aqui que melhoram com o mesmo movimento, mas em doses completamente diferentes. Tem paciente, essa semana passada eu atendi um paciente que só foi melhorar uma dor no pé depois da 35ª repetição de um exercício lombar. E a maioria dos pacientes melhoram a dor no pé com 10, 15 repetições do movimento lombar. Se eu fosse inexperiente, eu tinha desistido da lombar e tinha ido para o pé e não ia melhorar o paciente. Mas o corpo da paciente deu sinais que eu precisava aumentar as repetições do exercício lombar. Então, assim, cada caso é um caso, não tem receita de bolo. O que eu ensino para você é um GPS. Segue o diabo do GPS, beleza? 11h30, passamos do tempo. Grande abraço, a live vai ficar salva aqui no feed, vai subir no YouTube também. Quem não me segue no YouTube, clica no link do perfil e se inscreve no canal do YouTube, tá? Tem vários vídeos exclusivos lá. Vai virar podcast no Spotify, no Apple Podcast também. Quem não sabe aí, na hora do treino da academia amanhã, coloca o podcast Fiz Insight para escutar, que eu tenho certeza que você vai aprender muito só escutando o áudio dessas lives, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço, movimento é vida e até qualquer momento.